Tudo bem, pessoal? Que bom estar com vocês mais uma vez aqui na minha casa, na minha sala. E aqui hoje eu estou te chamando para um tema que é muito forte, tem mexido muito comigo. E essa semana eu estava aqui pesquisando sobre isso. Lições da tentação de Cristo. Olha, quando você vai para aquele texto de Mateus capítulo 4, começa a se aprofundar naquele texto, principalmente com várias perspectivas, você começa a ver como é importante a gente extrair algumas lições da tentação de Cristo, como isso mexe com a gente. Estava lendo com esse livro aqui, ó, o Evangelho de Mateus, comentário sociopolítico e religioso a partir das margens. É o grande comentário bíblico da editora Paulus, é um texto muito bom. Aliás, todos os comentários dessa série são muito bons. E eu estava pensando sobre isso, lendo nesse texto e alguns outros livros que eu tenho aqui, são vários nesse aspecto, nessa perspectiva. E uma coisa me chamou a atenção, estava pensando como que a tentação de Cristo parece estranhamente o oposto da de Adão, por exemplo. Você vê que Adão é tentado num jardim, Jesus num deserto. Adão tem na tentação a companhia de sua esposa. Jesus não tem a companhia de ninguém, está literalmente sozinho, levado pelo Espírito, vamos dizer assim. Você vê que nas entrelinhas, como diz o Philip Yancey, parece que se sugere uma pergunta na tentação de Cristo. Será que você consegue ser realmente igual aos homens, sendo Deus? A de Adão é estranha, que é, você consegue ser mesmo só homem? Ou você quer ser igual a Deus? É o que sugere a serpente. Olha como é diferente as perspectivas. Mas uma coisa que me chamou a atenção e assim mexeu muito comigo, olhando para essa tentação, e algumas lições que eu quero extrair com você, é o perigo das necessidades urgentes. Tenta imaginar essa cena comigo. Lutero escreveu que o diabo é míope, não enxerga nada que é pequeno, ele só gosta do que é grande, do que agiganta os olhos. É por isso que ele vai tentar Jesus, que se fez tão pequeno que ele não conseguiu enxergar. Então quando ele chega na tentação, ele percebe em Jesus necessidade urgente. Tem fome, está tantos dias sem comer, e se tem uma coisa no Oriente Médio que é parecido com o pão, é a pedra. Então ele chega naquela lógica e diz, e aí, está com fome, tem uma necessidade urgente, tem poder, use o teu poder, transforme pedras em pães. Ainda bem que Jesus rejeita aquela proposta. E uma vez rejeitando aquela proposta e vencendo aquela fase da tentação, Jesus pode dizer, por exemplo, lá em Lucas 11, usando a metáfora familiar, na oração tremenda que ele ensina os discípulos, ele diz assim, ó, qual pai que quando o filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra? Olha que incrível. Jesus vai na perspectiva e na transformação de necessidades urgentes. Ou seja, pai é a arte do cuidado. Cuida para dar pão ao invés de pedra. Se meu pai me cuida assim, é desse modo que eu devo viver meu ministério, nunca dando pedra ao invés de pão, nem para mim, nem para os outros. Uma outra coisa fantástica, uma lição que eu acho espetacular, é que Satanás leva Jesus no alto do monte. E o livro que eu indiquei da última vez, no último programa nosso, Tremendas Trivialidades, do Chesterton, lembra desse livro? Eu tenho ele aqui na minha biblioteca. O Chesterton diz que o diabo leva Jesus no alto do monte porque ele gosta de lugares altos. Sabe por quê? Porque lá de cima ele gosta de ver os homens lá embaixo como insetos que ele possa esmagar. Agora olha que incrível, ele leva Jesus no alto do monte, diz todos os reinos do mundo são meus e eu te dou. Nas entrelinhas ele está dizendo, se você não quer usar o seu poder, eu entendo. Agora use o meu, porque aqui, Jesus, ninguém consegue fazer nada sem poder. Poder é a lógica desse mundo. Esse mundo mal vive pela dinâmica do poder. É a guerra, é a batalha. Aí, Jesus também rejeita, ainda bem. Ele mostra para Satanás que não há ninguém que possa ter a dinâmica verdadeira da adoração senão Deus, o Pai. O que significa que eu não posso de modo algum aceitar nenhum tipo de adoração a mim, porque essa adoração me joga para o alto do monte. E Deus não é o Deus do alto do monte. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É dali? Não. É do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o Deus dos vales, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o Deus do vale. Só que aí vem a outra parte. Satanás leva Jesus no pináculo do templo, sede de Jerusalém, poder religioso, a máquina de sacerdotes funcionando a mil, gente entrando, gente saindo, gente adorando, a fumaça do sacrifício subindo, religião para todo lado. E essa cena é uma cena no mínimo estranha. Não sei se você já pensou nisso. Já parou para pensar nessa cena? Deus e o diabo no pináculo do templo, a adoração fluindo e lá em cima o diabo desrespeitando todo o lugar sagrado, o momento, e propondo para Jesus suicídio em pleno templo. É o diabo dizendo assim para Jesus, olha, se você não quer usar nem o seu poder nem o meu, tudo bem,
mas use-o da religião. Use-o da igreja, Jesus. Porque aqui embaixo a coisa só funciona na base do poder. Só que aí, se você vai em Lucas 4,14, Lucas diz assim, ó, no poder do Espírito, o único que o diabo não ofereceu porque não tem. A Bíblia diz que Jesus desceu para Galiléia. Aí vai pesquisar a arqueologia, a geografia de Israel, e você vai ver que a Galiléia, para onde Jesus foi, é o extremo oposto de Jerusalém. O diabo ofereceu a agenda do sucesso, Jesus pegou a do servo. O diabo ofereceu o topo, Jesus foi para baixo. O diabo ofereceu a bajulação dos ricos, a rebordosa de quem tem. Jesus foi para a companhia dos pobres e pescadores à beira do mar. Ele ofereceu o centro, Jesus foi para as margens. Ele ofereceu tudo. Aí Jesus pegou esse tudo e mostrou para ele que para Deus não precisa do engrandecimento dos olhos e das vitrines cintilantes oferecidas nos banquetes do inferno. Como dizia Agostinho, lamber pão pintado nunca matou a fome de ninguém. Ou seja, eu acho tão tremendo o fato de Jesus quebrar uma por uma dessas lógicas satânicas e deixar claro para mim e para você grandes lições que a gente aprende ali. Dependência, humildade, entrega radical e absoluta, esperança. E aí quando Satanás sai derrotado, vencido para sempre, os anjos vêm e o servem. Olha que coisa bonita que é isso. E ainda tem mais uma lição. Olha que lindo. Não havia ninguém por perto, cinegrafista amador, ninguém para dizer como foi, nem para mostrar o que aconteceu. Como é que a gente ficou sabendo dos detalhes da tentação? É porque Jesus se abriu. Ele tinha um grupo de discípulos, um grupo de amigos, com quem ele podia chegar e dizer, gente, fui tentado. A minha pergunta para você é decisiva aqui hoje. Você tem amigos a quem você possa abrir o coração e dizer, olha, estou sendo tentado, e ele não espalhar que você caiu? Tem amigos assim? É muito forte essa expressão de Jesus, de poder chegar para os discípulos e contar a tentação a ponto dos discípulos escreverem sobre isso. E Lucas, que escreveu depois de apurada investigação dos fatos, ele vai dizer isso a Teófilo, vai mostrar que ouviu os discípulos dizendo, olha, o mestre contou para nós que foi assim, 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 e ele escreveu. Ou seja, que lição fantástica de que Jesus se cercou de gente perto dele. Não é à toa que quando ele chamou os discípulos em Marcos capítulo 13, a Bíblia diz que ele chamou os discípulos para que estivessem com ele. Minha pergunta a você que é líder é se você tem gente perto de você ou com você. Uma coisa é perto, outra coisa é com. É por isso que Jesus pega 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, leva para um monte da transfiguração e mostra toda a sua glória. Mas também vai levar esses mesmos 3 discípulos lá para o Getsemane para chorar junto com ele. Na glória eles viram, mas na hora de chorar dormiram. É sempre assim. Na tentação a gente vai ver e rever cenas como essas. Mas o mais bonito é se a gente conseguir fazer aquilo que Jesus fez. Manter os pés no chão, o coração nas Escrituras e a cabeça lá no céu, no Senhor que cuida de tudo, está com todos e em todos. Como diz a letra de um hino antigo, tentado não cedas, ceder é pecar. Ou seja, não é pecado ser tentado. Pecado é você não conseguir vencer e sucumbir a essa tentação. Eu gostaria que você saísse daqui hoje dessa nossa conversa com a certeza feliz de que você tem um Deus que já venceu o maligno. Que Deus te abençoe.